É um prazer e parte do que eu vou falar, e eu não usarei apresentação, porque ultimamente, quando a plateia é bastante seleta como essa, eu imagino que o mais importante seja a ideia e não a imagem. Mas parte do segredo do nosso mundo está exatamente nisso. Eu estou aqui em carne e osso, e parte da minha fala inicial foi obnubilada pela minha imagem. A minha imagem e o som por detrás da minha imagem ocultaram minhas primeiras palavras. Há muito tempo definia-se isso como pós-modernismo, e um genial polonês e inglês que eu tive o privilégio de entrevistar, professor Bauman, redefiniu, recentemente falecido, como mundo líquido. O mundo que também hoje acrescentamos uma outra palavra que o dicionário Oxford elegeu como a palavra do ano passado, pós-verdade. Mas qual a diferença entre a mentira tradicional, aquela que Catilina contava ao Senado e Cícero denunciava, e a pós-verdade da era Trump, que, por exemplo, começa dizendo que o presidente Obama nasceu fora dos Estados Unidos. A rigor, Havaí é Estados Unidos. Há debates, mas a rigor é Estados Unidos. Porque eu preciso fazer as perguntas corretas para que as respostas sejam melhores. Como foi dito aqui pelos que me antecederam, os Andrés, as perguntas são mais importantes do que as respostas. O exame filosófico e histórico de um objeto é, acima de tudo, um exame das perguntas corretas. E preparando essa fala, retornando ao Brasil, o que ocorreu ontem, eu estava fora, retornando e preparando essa fala, eu pensei na pergunta que me propuseram, se as redes sociais afastam ou aproximam as pessoas. E a primeira coisa a questionar é a própria pergunta. Porque quando eu faço uma pergunta, se fulano é bom ou mal, eu já tenho a resposta. Porque já introduzi antes dessa pergunta um sistema de valores, prometo usar poucas palavras chatas, um sistema axiológico que pré-existe a essa resposta. Quando eu pergunto, você acha que fulano foi um grande empreendedor ou não? Eu já classifiquei a resposta que eu pretendo. Toda pergunta se aproxima, e eu peço licença às belas e inteligentes mulheres que aqui estão, a pergunta que toda esposa faz ao marido: eu estou bem? Todos aprenderam, se estão casados há mais de 12 horas, que essa pergunta contém em si uma resposta prévia. Ninguém é tão estúpido a ponto de imaginar que se abra um debate com réplica e tréplica. A pergunta "eu estou bem" contém sua resposta, como praticamente todas as perguntas que eu faço. Quando eu elaboro a pergunta se a rede afasta ou aproxima as pessoas, eu tenho uma resposta prévia, que talvez seja de um pensamento das pessoas que elaboram o mundo de hoje e que estão à frente do poder, do pensamento e da atividade, que são pessoas que, como eu tenho 53, em 2 semanas, 54 anos, significa que eu pertenço provavelmente aos últimos 2 anos da geração Baby Boomer. Meus alunos elogiam muito que eu seja ainda saudável para a idade, eles me elogiam todos os anos na Unicamp. Eles dizem: o senhor está bem para a idade? Eu disse: é verdade, vou ao banheiro sozinho, por exemplo, o que não é um privilégio de todos. Essa geração Baby Boomer, que eu suspeito que seja a maioria dos que aqui estão, essa geração está no poder. Essa geração que tem algo entre 45 e 65 anos, que se formou no Brasil, academicamente ou fora, durante outra configuração de comunicação, essa geração hoje é obrigada a ter um problema que não é o problema dos jovens. Eu vou ilustrar com uma história, porque gosto desse método socrático de trazer a verdade através das evidências mais simples. Há 2 anos, dando uma aula na pós-graduação e irritado com os meus alunos, que usavam o tablet durante toda a aula e que conferiam todos os dados que eu dizia. E a qualquer data que eu enunciava, a Guerra dos 30 Anos, vai de 1618 a 1648, os alunos conferiam e faziam assim, dizendo que eu estava correto.
um pouco irritado com essa falta de junção, usando um teórico inglês que fala que a modernidade atual é a separação entre o aqui e agora, entre a minha consciência e o meu corpo, o Giddens, ou seja, tentando lançar um recurso pedagógico, eu sugeri uma atividade a mim mesmo. Pela primeira vez em toda a minha existência de 34 anos como professor ativo, eu levei um tablet e um celular para a sala ligados e passei toda a aula de pós na Unicamp utilizando-os ficticiamente. Um aluno perguntava, eu pedia para ele parar, eu olhava uma coisa, atendi telefonemas inexistentes, passei a aula interrompendo a aula com auxílio de aparelhos. Eu queria transmitir uma noção piagetiana de que a descoberta seria através do jogo. Bem, ao final perguntei aos alunos, vocês notaram o que ocorreu nesta tarde? Todos unânimes me disseram, não, professor, o que foi? Nenhum deles havia notado. Era um problema meu. Como eu tive agora há pouco, num jantar em Paris, a oportunidade de estar com professores de idades variadas, e os mais jovens passaram todo o jantar acessando o telefone, o que eu considero uma deselegância. Eu considero uma falta de educação. Mas só eu considero. Quando eu morrer, o que vai acontecer? Provavelmente, Rainha Elizabeth II irá mais longe do que eu, mas quando eu morrer, esse incômodo terá passado. Este incômodo terá passado. Logo, o que eu estou questionando nessa pergunta é se eu não estou dizendo e contida uma posição conservadora na pergunta que antigamente as pessoas conversavam mais. Antigamente as famílias trocavam ideias. Antigamente havia um mundo perfeito quando não havia essa coisa de internet, de celular, e as pessoas se reuniam e trocavam ideias. Como eu gosto de lembrar aos meus alunos, a barbárie do fascismo foi feita sem internet. Os horrores de Auschwitz, o ponto máximo da destruição da humanidade ao longo do século XX, foi feito sem os métodos modernos de comunicação. Não viemos de um mundo humanista, tolerante e debatedor. Isso é uma fantasia que constrói sobre o passado uma era de plena comunicação e alegria e projeta no presente e no futuro uma era de desencontros. O senhor não acha que a violência está imensa hoje? Está, como estava na Guerra do Contestado, como estava em Canudos, como está nas prisões brasileiras nesse momento. O senhor não acha que o Estado está corrupto? Eu disse, bastante. Nosso primeiro ministro da Justiça, que veio com Tomé de Souza, e fundou nossa primeira cidade, com esse título, cidade, não primeiro povoado, que foi Salvador, vinha de Portugal com um processo de corrupção. Nosso primeiro ministro da Justiça, eu sei que isso é inacreditável, um ministro da Justiça envolvido em problemas éticos. Eu sei que isso é uma contradição impossível de ser concebida em 2017. Mas naquela época terrível, o século XVI, esse ministro, que foi o nosso, usando um termo contemporâneo, ministro da Justiça, vinha com processo porque recebeu verba para um aqueduto em Portugal e não o construiu. Embolsou 100% da verba. Se há uma coisa que a corrupção atual não tem no Brasil é originalidade. Ela tem várias características, ela não é original. O que aconteceu? A economia brasileira cresceu muito. Valores que compravam um bom político há 50 anos, hoje são considerados impossíveis para o mercado. Hoje tudo cresceu. Houve um dia que um presidente da República foi indiciado, e uma das provas capitais contra ele era um Fiat. Oferecer um Fiat hoje a um político, ele imediatamente rompe o acordo. Por isso, estamos falando de uma época em que Maseratis e Ferraris substituíram os simples Fiats, só para ficar no campo do design italiano. Ora, de todas as formas, não somos originais. Não viemos de uma época humanística, mas há novidades em vários sentidos. Há novidades em vários campos. Eu quero refazer essa pergunta. Como eu, Leandro, formado numa outra época, e eu tenho um testemunho documental e iconográfico, que é o meu diploma de datilografia,
Sinal claro que eu pertenço a uma geração que está para a atual como os répteis durante o período Jurássico estavam para os mamíferos. Ainda somos grandes, mas estamos fadados à extinção. Eu tenho na cabeça um mantra que meus alunos desconhecem. Esse mantra é ASDFG, C cedilha LKJH. Eu fui alfabetizado com caneta tinteiro. Eu fui alfabetizado com padrões de ordem. Fui educado numa família conservadora do interior do Rio Grande do Sul durante a ditadura militar. Os valores que me formaram, alguns felizmente, foram ultrapassados. E eu vou entrar naquele cargo que existe há milênios, aquele cargo que está presente no profeta Isaías, está presente no Atos dos Apóstolos, 5º livro do Novo Testamento, que é dizer no Atos dos Apóstolos, ou o profeta Isaías, que quando ele era jovem as coisas eram melhores. E que o mundo atual não tem mais jeito. Isso está na boca de Isaías, está na boca do autor provável dos Atos, Lucas, quando dizer, naquele tempo a comunidade de Jerusalém repartia o pão e não havia necessitados entre eles. Hoje já não é mais assim. Estamos falando do ano 90 da era cristã. Quando um intelectual pega sua pena, seu cálamo e diz, estamos vivendo uma decadência terrível e os jovens não leem mais como se lia. A primeira pessoa que me disse isso foi meu pai, advogado e professor de latim. Hoje ninguém mais lê como nós líamos. E provavelmente meu avô deve ter dito a ele que os jovens não eram mais como eram. Por quê? Os jovens não são como eu e não têm os mesmos valores que eu tenho. Essa é uma das principais virtudes dos jovens. Eles não são como eu sou. Eles terão um outro mundo. Para que esse choque não fosse tão claro e tão evidente, quis a seleção natural que nós durássemos pouco. Até 1900, a média de vida do planeta era de 40 anos, evitando um longo choque de gerações. A medicina está tornando a vida insuportável, porque fez que eu ainda enfrente meus avós, meus pais e meus filhos. E nós ficamos dizendo que não se adapta mais e fazemos as perguntas erradas. Por que você não desliga o celular durante esse jantar? Resposta óbvia, em primeiro lugar, não estou interessado naquilo que está sendo tratado nessa mesa. O que me interessa é estar longe daqui. Resposta também óbvia, porque eu não posso desligar o meu contato com o mundo. Quando surgiu o Face, eu, seduzido por pressões sociais, abri um perfil. Passei 3 meses na rede. Constatei que as pessoas informavam se havia sol ou se haviam comido. E tornavam notícia, ou pelo menos publicável, comi, seguido do símbolo do potássio, kkkk, sempre. Almocei, kkkk. Passei 3 meses contemplando aquilo e decidi que o Face não era o meu campo. Deletei um perfil já lotado. E um aluno de 18 anos me pergunta no primeiro ano de graduação, professor, assustado, o senhor deletou o seu perfil? Eu disse, sim, o senhor perdeu todos os seus amigos. E me veio à cabeça a frase do grande Zygmunt Bauman, que disse que nos seus 90 anos de vida havia cultivado 4 amigos. Uma amizade demanda anos, inclusive porque ela é um item de investimento. Não é possível ter muitos amigos. É caro, eles se reproduzem, eles casam, eles têm eventos, têm que dar presentes. Não é possível ter muitos amigos. Apenas Roberto Carlos pode dispor de 1 milhão de amigos, devido à renda. Olhei para aquele aluno e percebi não que exatamente ele era inferior a mim. Obviamente não. Mas que ele dispunha de um conceito de amizade que não era o meu. Minhas amizades são pouquíssimas. Eu tenho poucos amigos, muitos colegas e milhões de transeuntes, fantasmas, que voam pelos fótons das minhas relações pela internet. Ou seja, tínhamos diante de nós um desafio, e esse desafio era entender 2 conceitos de amizade. A tendência é dizer, no meu tempo, amigo era amigo. Bem, essa ideia de que amigo era amigo,
É uma ideia que está em Montaigne, na sua belíssima definição sobre seu amigo Etienne de La Boétie, que, instado a dizer por que ele era amigo de Etienne, já falecido, ele diz, porque ele era ele e porque eu era eu. Bom, há uma noção de amizade filosófica que é transformada pela maneira de eu me comunicar. E quando eu me comunico através da internet, eu crio e eu sou inimigo daqueles que dizem que os jovens estão menos inteligentes hoje. Eu sou um inimigo figadal dessa ideia. Dou aula há 34 anos e meus alunos não são menos inteligentes hoje. Eles são diferentes. São menos capazes de uma análise prolongada de um texto da complexidade semântica e léxica do Padre Vieira, mas são capazes de ler várias coisas ao mesmo tempo. São capazes de uma percepção muito rápida. Quando eu entendo isso, eu entendo como o meu texto, especialmente meus textos nos quais tento ser simples, como nas crônicas do Estadão, e recebo a notícia que eu estou escrevendo de forma parnasiana, porque eu usei verbos sofisticados como contradisse. Fulano contradisse cicrano. Eu estou escrevendo para um público que morrerá comigo, provavelmente. Espero que um pouco depois, para que o dinheiro se estenda até o meu fim. Mas, quando eu consigo entender que, através de imagens, de WhatsApp, esses jovens estão introduzindo uma outra maneira de pensar, e que isto não é inferior ao meu amado William Shakespeare, de quem sou admirador e tradutor, eu entendo que existem formas de comunicação. Mas nos dias de hoje, no século XVIII, os portugueses da época de Bocage se referiam uns aos outros como vossa mercê. Os portugueses do XIX se referiam como você. Os portugueses do XX introduziram com a internet o termo um pouco semita, porque omite as vogais, VC. Provavelmente nossos netos usarão apenas o som do V, seguido de carinhas multiplicadas. Essas carinhas constituem um código hieroglífico que é inacessível a quem fez curso de datilografia. Eu não consigo adicionar as carinhas corretas que expressem de forma complexa. Funciona como uma espécie de língua do P, que precisa de uma prática muito grande. Então, a pergunta que eu faço é que as pessoas não estão mais próximas ou mais distantes. O mundo não era melhor sem a internet, e nem é pior com a internet. As pessoas estão diferentes. Ao fazer essa reposição da pergunta, eu começo a pensar de uma forma original. Sou chamado por empresas que me pedem o seguinte: professor, precisamos incentivar o empreendedorismo na empresa. Empreendedorismo, que é um grande conceito, mas que passou a ser tratado como uma teologia